Fala galera, tudo bom? Rafa aqui de novo para fazer mais um exercício com vocês. Então é uma proposta aí de vocês desenharem junto com esse vídeo. E o desenho de hoje vai ser aquele personagem Morbius lá da Marvel, que teve um filme lançado recentemente, que parece que o pessoal não gostou muito. Mas, e também porque eu vou falar sobre esse filme aqui no canal no próximo vídeo, resolvi fazer esse desenho junto com vocês, então vou dar umas dicas de como usar uma referência de uma pose aí, de um modelo, uma foto de uma pose específica para você fazer um outro desenho, para fazer um desenho, por exemplo, de um outro personagem, né? Como no caso agora eu vou fazer do Morbius. Então se você está aí querendo aprender a desenhar, tá achando difícil achar desafios para fazer, exercícios para fazer, o que desenhar, como exercitar. Então, use esse vídeo aí para fazer esse exercício junto, tá certo? Então, fica ligado. Então, basicamente, a primeira coisa que eu fiz foi escolher uma referência, né, uma pose de referência aí para usar. E achei essa imagem aí na própria internet mesmo, né? Achei interessante a pose do rapaz aí, porque me pareceu um pouco com uma postura ali que o Morbius poderia estar. Na verdade, eu queria algo mais ou menos assim. Aí eu achei essa referência aí e falei, vou usar. E aí peguei para usar, certo? Então, basicamente, a gente começa entendendo mais a direção ali do corpo, né? Da pose que a gente está observando. Feita essa linha que define essa esse desenho da postura que a nossa referência está, a gente vai dividindo aí os espaços, né? Então, eu tenho um esqueminha de dividindo essa linha inicial, quebrando ela pela metade, quebrando ela em alguns pontos para dar mais ou menos a distância de certos lugares, certas partes do corpo ali que para agilizar o processo ali de você dividir cada coisa no seu lugar. Feito isso, a gente vai colocando assim os braços, as pernas. Eu também vou usando primeiro umas linhas retas só para também identificar o tamanho de cada coisa, né? E quebrando ali dobrando ali no cotovelo, no joelho e tal, para conseguir já imaginando como é que esses membros estão. Depois que eu vou começando a dar um pouquinho de volume, de certa forma, né? Dando uma preenchida, assim, dando o volume, né? A largura desses membros aí, pra gente conseguir, com isso, já montar meio que um esqueminha mesmo, já montar meio que um esboço aí da pose. Então, a primeira coisa aí, o meu interesse principal aí é fazer uma representação legal aí da pose que eu estou usando da referência, certo? Não estou pensando tanto no personagem agora, lógico, tendo ele em mente, sim, mas não estou olhando para nenhuma referência dele por enquanto, tá certo? E aí, nesse estágio ainda está tudo meio solto, eu não vou definindo, né? Vou agora, por exemplo, no caso do rosto, estou imaginando um pouco como que vai ser a, a feição dele, né? Tipo, como é que a expressão que ele vai estar, né? Tipo, e aí eu pensei em fazer uma coisa meio deixar ele meio triste, tadinho, né? Porque o filme dele não foi muito bem recebido aí pelos críticos, né? E daí tadinho, tá meio triste. Mas vamos falar sobre o filme em um outro vídeo aí, se tiver interesse, curiosidade para saber o que vai render desse papo, é só ficar ligado aqui que você vai receber esse vídeo aí também. Tô fazendo aí os ajustes, né? Então, agora, né, quando a gente faz esse esboço um pouco mais solto, assim, mais tosco, assim, no começo, a gente vai dando uma refinada nele, certo? A gente vai entendendo como é que cada parte específica interage aí dentro do desenho. E aí eu vou, lógico, olhando a referência, entendendo como é que é a musculatura, uma parte específica, né?
para poder encaixar no desenho. É muito importante a gente ter uma noção de anatomia, não só a partir da referência que a gente está usando naquele momento. Né? É interessante a gente ter uma noção da anatomia, assim, ter uma memória, né, de como que é, como é que são, né, aquelas partes do corpo. Porque na hora que a gente estiver desenhando, a gente consegue saber se tá bom ou se não tá muito bom, sabe? Se tá estranho ou se não tá, se tá legal. Então a gente tem que ir fazendo isso, na verdade, desenhando, assim, estudando como eu tô fazendo aí nesse momento, sabe? Tipo, pegando uma pose como essa e tentando desenhar e tentando memorizar um pouco como é que os músculos aí eles se encaixam, como é que funciona tudo isso, né? Pra gente ir memorizando, né? Lógico que é uma questão de tempo, a gente tem que fazer isso, nossa, infinitas não, mas tem que fazer milhares de vezes, né? E é esse que é o grande problema de quem está começando a desenhar porque não tem um pouco essa referência, né, do quanto que tá bom, quanto que a gente estuda, quanto que a gente desenha até a gente começar, sei lá, partir para uma outra etapa, de tentar colocar meu desenho em alguma outra coisa, né, tipo assim, mais profissional mesmo, ou, enfim, quando que eu sei que a coisa tá boa ou não? E aí é tudo uma questão de autocrítica também, né? Então entender o que você quer, né? Qual é o nível que você quer alcançar e tudo mais, e se aproximando disso cada vez que você pratica, né? Então esse exercício aí ele tá mais para uma linha de quadrinhos, né? No estilo mais assim clássico de desenho, quadrinhos de super-herói, porque é uma forma de eu estar treinando esse estilo, né? Então, a quantidade de exercício que você vai fazer é mais ou menos aquela quantidade de exercício que vai ser necessária para você conseguir chegar naquele nível que você quer, né? Enquanto você estiver olhando para o seu desenho e estiver percebendo coisas que você quer mudar nele, então você ainda precisa treinar mais um pouco. E isso é o normal. Então, quem está começando às vezes não fica muito claro, não tem isso muito claro, né? De que de fato vai precisar repetir várias vezes a mesma, não exatamente a mesma coisa, mas aquela mesma tarefa até, até o desenvolvimento ele surgir e você dominar aquilo ali, né? Então, tipo, não é só conseguir fazer, mas é conseguir fazer, assim, em qualquer condição e com qualquer variação. Então, vai depender muito desse seu objetivo específico, né? Uma outra coisa também que é importante falar é que quem está realmente no começo, né, quem é iniciante, assim, do zero, tem muita dificuldade para acompanhar até esse tipo de material que eu estou fazendo aqui agora, que a gente está vendo aqui agora, né? Por quê? Vai fazer uma coisa parecida e pode ficar muito diferente, assim, fica bem diferente do que a gente está vendo aí, não consegue fazer, e aí não tem uma coisa que se adequa, né, que esteja mais adequada àquele nível de desenho que a pessoa tem naquele momento, né? Então, geralmente a gente vai ver propostas dentro de cursos e até no YouTube mesmo de vídeos que são coisas que não é qualquer pessoa que vai conseguir acompanhar, né? Então, eu imagino que não seja qualquer pessoa que vai conseguir bater o olho nisso aí, numa referência e já sair desenhando, sair realizando. Então é importante essas pessoas assim que queiram desenhar, que elas tenham a possibilidade de ter algo no nível adequado para elas ali.
né? Eu estou falando do quê? Eu estou falando do curso que eu fiz, entendeu? Pensando principalmente nesse iniciante mesmo, dessa pessoa que não desenha nada, né? Ela tem um desenho bem zerado mesmo, ela não costuma desenhar, mas ela quer desenhar e ela pode desenhar. Então esse curso ele é para pegar desde o começo, até para mostrar como que vai segurar o lápis, né? Não exatamente como vai segurar o lápis, mas como que a coordenação motora ela influencia na hora de você desenhar. E é um curso que vai tentar fazer você pensar de uma forma que você seja capaz de se colocar no exercício do desenhar para ter o seu desenvolvimento, né? Que ele vai vir aí através dessa prática, mas o curso ele está bem voltado para que você se sinta à vontade nessa prática, né? Que seja uma coisa natural, seja uma coisa que você vai fazer entendendo o que você está fazendo e entendendo que cada processo, cada etapa ali tem a sua qualidade, tem assim aqueles pontos que podem ser entendidos como de qualidade, entendeu? Às vezes a gente está começando a desenhar, a gente olha para o nosso desenho e fala, pô, não está igual a um desenho de um profissional, então não tá bom, não vale de nada. Enquanto a gente precisa ter uma noção de que naquele estágio ali que a gente está tendo progresso também, está evoluindo também. Tá? Então esse curso ele é bem bom para você que tá assim começando e fala, nossa, não consigo, não vou conseguir, não tem nada para mim. Então esse curso é para você. Enquanto eu estou aí fazendo a perninha do Morbius, então você percebe que eu vou usando aquela estrutura que eu já tinha feito ali para ir modelando quase, né? Tipo a forma mesmo daquela parte que eu tô querendo. Então, esse é um primeiro esboço. Não, é um refinamento daquele primeiro esboço lá, certo? E agora eu tô dando uma entendida como é que eu vou querer esse rosto, pensando um pouco na expressão, como eu falei, eu quero ele com uma carinha mais de derrotadinho, assim, porque queria mostrar que, pô, ele ficou chateado aí com o resultado de como a galera recebeu o filme que fizeram dele, certo? Então, basicamente, eu vou ficar nesse processo aí, né, desse primeiro esboço da pose até agora esse momento que eu troco de cor aí para começar a refinar esse esboço. Vou fazer meio que um segundo esboço, só que agora com a ideia de colocar o traje, né, a roupa do Morbius também, já nesse esboço, entendeu? Porque como eu já tinha feito a pose, então ela já está me dando base para pensar em como que a roupa vai encaixar nessa base aí da pose que a gente está vendo. Então aí eu uso esse esboço primeiro aí para dar uma boa noção mesmo, né, de como que eu quero que fique o desenho. E aí eu consigo dar uma refinada. Se você estiver fazendo no papel, né, faz com um lápis azul assim. Eu sei que tem lápis que são até específicos, né, para isso, profissionais assim, de cor azul, para que você consiga fazer essa base. O lápis de cor convencional azul, ele serve para você estudar também, só que você não vai conseguir apagar ele, né? É muito difícil você apagar o lápis de cor. Então, geralmente você vai fazer esse esboço aí que eu fiz em azul, você vai fazer com lápis normal mesmo de desenho, né? Você vai fazer ele mais clarinho, mas se você estiver estudando, você não vai usar esse desenho para alguma outra coisa e tal, pode usar um lápis de cor também, tipo um lápis azul assim, que por mais que você não consiga apagar,
você vai ter uma facilidade de entender o que, que é o esboço, o que, que é o seu desenho na hora que você for usar o grafite, tá certo? Então, vê aí o que, que você se adaptar melhor. O lance é ter um esboço que você possa distinguir aí desse desenho que você está refinando e tal, certo? Então eu vou deixar aí um pouco o vídeo correr com o refinamento do nosso esboço, aí daqui a pouco eu volto. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why
why to say fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Galera, é o seguinte, então, agora eu já dei uma boa limpada aí no meu esboço. Então vou começar a acertar umas coisinhas aí. Tô colocando esse cinto aí, essa faixa que ele tem na cintura aí um pouquinho mais para baixo, né? E vou também começar a pensar agora a questão das sombras, né? Então, basicamente eu estou tentando imitar um pouco o estilo de como a galera faz as sombras aí nos quadrinhos, né, de super-herói e tal. Vou meio que no feeling assim, né, tentando entender um ponto de iluminação e jogando umas áreas ali que eu já vou preenchendo para dar para entender, né, e fazer as sombras ali nessas áreas específicas. Isso aí é um pouco, muito, na verdade, o meu interesse de estudo, tá? Então não é uma coisa que eu domine assim 100%, não. Esse estilo especificamente não é o meu estilo principal, mas é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu gosto de ficar estudando isso aí, tentando entender como fazer, tá? Então o interessante é você perceber que a gente precisa estudar também, entendeu? Então, quer dizer, estou querendo me desenvolver numa questão específica no desenho, ganhar uma capacidade que eu não tenha, né? Eu tenho muito essa vontade de fazer sombreamento, estilo quadrinho norte-americano, assim. Nem porque me interessa muito, sei lá, aplicar isso nas minhas histórias em quadrinhos, mas eu tenho muita curiosidade de saber como fazer, entendeu? Até para depois, de repente, estilizar isso, mas enquanto eu não dominar isso num nível legal, eu não vou ficar tão satisfeito, não. Então, mas eu vou treinando de leve, assim, né? Sempre que dá um tempinho eu vou
tentando fazer alguma coisa. Então vou jogando um pouco imaginando que eu vou fazer uns blocos de preto escuro, assim, tá? Primeiro. Esse é o primeiro pensamento. Então, tipo, aonde que eu vou jogar umas sombras bem escuras, né? Então, tendo já essas sombras bem escuras, assim, já dá um efeito bacana, assim, já fica um pouco mais próximo desse estilo aí mais tradicional, mais clássico dos quadrinhos americanos aí, né? Somente dos mais antigos, né? Então, tendo esses blocos aí de sombra mais escura. Então, vou pensando onde é que eu posso jogar, né? Então, uns pontos onde realmente tem alguma diferença ali a partir do volume, né? Então, onde tem uma diferença ali de plano, tal, vou jogando essa sombra aí, né? E aí alguns pontos, né? Tipo como na musculatura, que aí a gente não tem de repente uma acentuação grande ali uma diferença de plano muito grande, aí eu vou fazer só aquelas achuras, né? Então ali no ombro, né, no antebraço ali também, então fazer essas achuras aí, agora embaixo do pescoço, no pescoço, embaixo do rosto, né? Vou fazer bem escuro, vou fazendo isso ao longo da imagem inteira, jogando um pouco disso aí para ter uma noção de como vai ser minha sombra na hora que eu estiver fazendo a minha arte final, tá? Então, dá uma olhada aí como é que eu termino isso aí na hora que tiver, quando eu voltar a fazer, quando eu voltar eu vou estar fazendo a arte final. Mano, então agora peguei aquele esboço lá, né? Mudei de cor, coloquei numa cor mais clara aí. E aí eu vou fazer, então, minha arte final, né? Então vem como se tivesse com uma caneta aí, ou com um pincel. Na verdade, essa caneta aí, ela me lembra muito um pincel fino, tá? Que você consegue fazer uma pontinha bem fina, depois dar uma engrossada na linha. Eu tô em processo aí de escolha aí, qual que vai ser minha caneta mesmo, né? Como que eu vou fazer minha arte final? Ainda estou testando várias formas de fazer e tal, mas essa aí é uma caneta aí que é bem agradável, entendeu? Porque ela tem essa entrada bem fina e uma saída bem fina, ou seja, quando você
começa a desenhar, ela fica bem fininha, e na hora que você termina o traço, ele fica bem fininho também. Me lembra muito a arte final que eu fazia com pincel, que é o que eu gostava mais de fazer, mais do que com o bico de pena ou com a caneta mesmo, aquela caneta técnica, né? Que eu tinha uma Desegraph, eu tenho uma Desegraph técnica, assim, que o fluxo é contínuo e que é recarregável, e, e também aquela que não é recarregável, né? Também caneta Nankin. Preferia o pincel a essas canetas todas aí. O pincel sempre achei mais legal. E essa caneta lembra um pouco, tá? Então, já tô meio que dando uma escurecida aí para testar, mas acho que eu fico mais confortável em meio que traçar primeiro. Você vai ver que daqui a pouco eu vou começar só a traçar, tipo contorno, né? Para depois, de fato, começar a fazer as sombras. Então, basicamente, vou ficar nesse processo aí. Então, acompanha aí que aí no final a gente dá uma olhada de novo como é que ficou o desenho. Tá certo, galera? Retro.
Bom, galera, então é isso aí, ó. Estamos nos retoques finais aí, tirando o esboço. E agora vocês vão ver aí como é que ficou ele colorido já, né? Com a corzinha que eu coloquei aí. Então é isso, espero que você tenha gostado. Confira todos os links também que eu coloquei aí na descrição desse vídeo aqui, que são links interessantes. Tem minha história em quadrinho, tem o curso que eu falei para vocês, o meu curso de desenho para iniciante. Tem lojinha, tem um monte de coisa. Dá uma conferida nos links todos lá. E é isso aí, um abração e até a próxima. Valeu!